Olha, chegamos a 200 e poucas pessoas aqui. Eu queria, então, iniciar esse bate-papo com vocês. É um bate-papo, é uma conversa. Eu queria que vocês entendessem isso verdadeiramente como uma conversa, um bate-papo com vocês, sem certo e errado. Eu tenho evitado fortemente nessas últimas semanas em ter uma posição ou uma postura de diálogo que seja pautado. Aqui estão as 5 regras infalíveis para passar por um momento como esse, ou então aqui estão as 10 formas exitosas de passar por isso. Eu tenho muita dificuldade de entender quem verdadeiramente consegue compartilhar a possibilidade, qual é a melhor forma de passar por essa situação. Não há nada parecido com isso na existência, não existe literatura disponível para isso, não existe precedente para isso. A gente precisa verdadeiramente entender que o que nós estamos passando é a primeira vez na história da civilização moderna que algo dessa magnitude acontece de proporções épicas. É importante com que a gente perceba e ter muito cuidado quando nós assumimos que em algum momento existiu algo parecido e que tal empresa e marca agiu dessa forma. Impossível. Impossível, porque se a gente usa como referência principal as outras pandemias que tiveram, elas não aconteceram no mesmo momento, em todos os lugares, da mesma forma. Quando a gente usa o momento do pós-guerra, principalmente aí o continente europeu, fortemente nisso, no momento do pós-guerra, quando a Europa entra numa profunda recessão e depressão econômica, os Estados Unidos viviam o seu momento de ascensão. Então tinha ali uma compensação bem significativa de perdas e ganhos, se perdia no mercado, ganhava no outro mercado. A gente também precisa lembrar aqui que quando teve o crash de 2008, do modelo econômico americano, o problema sério dos investimentos nos imóveis, da Bolsa de Nova York, esse era o momento que a Ásia crescia, e aí é muito até do que foi esse crescimento da Ásia nesses últimos anos, dessa presença tão forte da China no mundo, se deu muito exatamente no momento onde a hegemonia dos grandes economias mundiais, europeias e americanas, estavam sendo colocadas sobre juízo e sobre reflexão. Então, a primeira coisa importante dessa conversa aqui com vocês, a esse universo sacaro em todo o Brasil, em toda a América Latina, e acredito que possivelmente também de alguns outros lugares fora da América Latina e Brasil, e todos aqueles que estão aqui se conectando, independente que tenham ou não uma relação direta com a Sakaro, é muito importante a gente ter absoluta certeza de algo. E essa é a reflexão que eu vejo mais necessária para esse momento. Essa não é uma crise que é nossa, não é uma crise do vizinho do lado, não é uma crise que aconteceu porque foi estimulada pelos preços exacerbados dos commodities, porque teve uma tomada de decisão equivocada na economia, porque os Estados Unidos foi bombardeado, porque a oscilação cambial. Não. Nós estamos lidando com um momento único da história onde toda a cadeia produtiva, toda a cadeia e todos os elos estão comprometidos. Todos eles. Não criem em vocês a sensação que alguns setores estão ganhando com isso. É uma falsa verdade. Nós dizemos que nesse exato momento a farmácia, o supermercado, o hortifruti está no momento onde nós estamos observando, evidentemente, claro que isso tem uma percepção na economia real, mas ninguém está ganhando com isso. Absolutamente ninguém está ganhando com isso. Esse é um momento muito delicado, um momento onde todos os elos da cadeia estão comprometidos. Então, dessa forma, eu queria conversar com vocês aqui, na verdade não entregando nenhuma receita, nenhuma bula, porque isso não tem, mas possivelmente aqui tentando criar um princípio de reflexão, de inquietação, de provocação, que possa ser, de alguma forma, inspiradora e, tomara eu, que seja capaz também de entregar alguns possíveis caminhos de reflexões para esse momento único que nós estamos passando. Então fica aqui nesse início de conversa uma gratidão minha a Sakaro, à família Sakaro, aos profissionais da Sakaro,
que me convidaram para esse bate-papo. Eu tenho muita admiração, muita gratidão, porque ao longo desses anos, de 19 anos da NCF Consultoria, eu tenho a chance e o orgulho de dizer que foram muitas as minhas oportunidades profissionais com a Sacaro. O meu escritório ele é 100% Sacaro e a minha casa é 100% Sacaro. Então vocês vejam que eu tenho uma relação, eu não posso falar isso em todos os lugares porque seria uma mentira, né? A minha casa é Sacaro, a minha empresa, o meu escritório, que é o escritório também da Bento Story e da Abrael, são mobiliário e solução Sacaro de uma forma geral. Por onde que eu quero começar? Eu quero começar, depois dessa contextualização geral, de dizer que nós temos o desafio de entender a necessidade de 2 exercícios drasticamente importantes para esse momento. Esse momento demanda de nós, enquanto empresários, gestores, parceiros comerciais, profissionais de uma forma geral, nós precisamos ter a disponibilidade para perceber a necessidade latente de 2 exercícios fundamentais. Primeiro deles, esse é um momento que demanda de nós a frieza analítica. O agora, o tempo presente, o momento presente, demanda de cada um de nós uma capacidade única de fazer uma análise sem procrastinação, sem postergação, sem enrolação. Nós precisamos ser capazes de analisar o tempo presente da forma que demanda ser. Isso quer dizer que nós precisamos olhar tudo na nossa cadeia de gestão que favorece uma leitura de suspender, cancelar, postergar, interromper, porque nós não temos ainda a clareza, nenhum de nós tem a clareza de qual é o tempo de duração desse momento que nós estamos vivendo. Então agora, nós, gestores, empresários, e não importa se você é gestor na Sacaro, se você é na família Sacaro, se você é lojista Sacaro, parceiro comercial, ou se por acaso alguém aí, liberal, autônomo, arquitetos, decoradores, que eu já vi aqui alguns nomes entrando no feed aqui, de arquitetos, decoradores, não importa em qual momento você está dessa pirâmide da cadeia produtiva, todos nós individualmente, seja qual for o nosso nível de penetração na tomada de decisão, nós precisamos olhar friamente o nosso tempo presente. E o nosso tempo presente é analisar tudo. Aonde você pode negociar custos de ocupação, aonde você pode suspender pagamentos, aonde você pode postergar, aonde você pode negociar. E para que isso seja feito de forma construtiva e inteligente, me permitam aqui dizer que nós precisamos ter a humildade de entender algo fundamental. Se isso não é apenas comigo, nós precisamos ter a humildade de entender que nós somos parte de uma cadeia. Então, se eu tenho loja dentro de shopping, eu tenho que lembrar que o shopping também do outro lado possui também funcionários, possui também fornecedores, possui também parceiros, possui segurança, possui copeira, possui faxineiro. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter a capacidade, a humildade de olhar a cadeia como um todo. Esse não é um momento onde a gente deveria olhar somente para a nossa loja, para a nossa fábrica, para o nosso momento. Esse é um momento que eu preciso olhar o todo. Se você aluga o espaço de alguém, esse alguém também precisa do aluguel que você paga. Ou seja, o que eu quero no denominador final dizer, e a todos da Sacaro aqui, me permitam com muito cuidado fazer esse comentário, mas com muita humildade. Nós precisamos verdadeiramente exercitar caminhos, soluções e alternativas de forma coletiva e não de forma individual. Nós estamos sendo forçados pela Covid-19, e eu falo isso de forma embargada e comovida, de entendermos a nossa interação coletiva, a nossa interdependência. Esse é o momento da gente perceber o arquiteto, o decorador, o criador, o designer, o lojista, aquele que aluga a loja, aquele que aluga o metro quadrado,
o porteiro, segurança, aquele que estaciona o carro. É uma visão coletiva, é uma visão construtiva coletiva e não individualizada, porque a cadeia ela é muito maior. Então eu vejo muitos nesse momento conversando comigo, e é natural, né, esse momento difícil que a gente vive, de dizer: Ferreirinha, eu não consigo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse eu, porque na verdade sou eu dentro de um universo interdependente. Porque esse é o momento que a padaria do lado está tendo dificuldade, que a farmácia também está tendo, que o manobrista está tendo, que a manicure está tendo, que o pedicure está tendo, que o cabeleireiro está tendo. Então, quando a gente se coloca humildemente, alguns mais, outros menos, num exercício de coletividade, não diminui a dor, não diminui a angústia, mas humaniza a relação, humaniza a verdade. E feliz daqueles que passarem por isso, por essa travessia, verdadeiramente observando a sua interdependência nesse momento mais do que nunca. Então, o primeiro ponto de reflexão fundamental que eu quero sugerir aqui é que nós precisamos entender a necessidade de fazer análise fria, analítica, racional nesse momento, mas olhando para essa análise de forma na minha interdependência coletiva. Eu tenho dito para muitos varejistas, não adianta você espancar o shopping, porque o shopping também tem a estrutura dele, né? Tem o segurança, tem a faxineira, tem o copeiro, tem o estacionamento. A gente precisa entender que em algum momento, quando eu retomo, eu também preciso daquele shopping, né? E isso vai acontecer com todos, né? Com a sua doméstica, com a sua manicure, com a sua pedicure. Nós precisamos encontrar uma possibilidade, cada um traduz isso no seu universo, dessa coletividade fundamental. Segundo exercício que eu vejo como fundamental, e aqui, gente, eu estou compartilhando com vocês de forma espontânea, de forma livre, eu não tenho aqui nenhum tipo de guia, nenhuma regra na minha frente, porque esse é um momento de conversa livre aqui. Esse é um momento que nós também temos que perceber que essa angústia, essa inquietação, esse nervoso, esse temor, que é inegociável, porque isso é absolutamente o que está acontecendo, todos nós estamos nervosos, preocupados, inquietos, ansiosos. Nós precisamos encontrar possibilidades aonde nós traduzimos e transformamos essa angústia em energia de criação. Esse é um momento que nós precisamos olhar para o amanhã, e não sei se esse amanhã é daqui a pouco, ou se é um pouco mais longe. Quem será eu, enquanto marca, enquanto indivíduo, a partir dessa travessia? Então esse é um momento que eu preciso repensar estratégias. Esse é um momento que eu preciso abrir as gavetas para trazer de volta, possivelmente, projetos que estavam engavetados, que eu deixei de lado. Esse talvez seja o momento de eu interromper projetos que não fariam sentido. Esse é o momento, lá na fábrica da Sakaro, do marketing, do design, de repensar coleções, do que virar à frente. Será que eu não acelero algum lançamento para o tempo, para logo depois, interrompa alguma coisa? Será que eu não tenho que explorar alguns outros elementos que podem ser mais favorecidos depois dessa travessia em relação à sustentabilidade, à responsabilidade social, a um comprometimento coletivo maior? Esse é o momento que a gente precisa ter a capacidade analítica racional, mas ao mesmo tempo equilibrar a força da angústia, da inquietação, do temor, desse desespero que a gente vive, numa energia de invenção, de criação, de inovação, de se reinventar e se ressignificar. Só que quando a gente faz dessa forma, a gente precisa ter um elemento fundamental conector disso. E o que eu tenho dito tanto para os meus funcionários, para a minha base de clientes, eu tenho falado continuamente que nós só podemos traduzir energia de ressignificar, reinventar, inovar, criar algo, se nós expandirmos o nosso conhecimento, a nossa capacidade de ter informação,
a nossa possibilidade de ampliar a nossa capacidade analítica e de reflexão. Então, muito cuidado para que esse período da quarentena, do isolamento, não seja um período onde a gente se isola por completo e não lê mais, não assiste aquele filme que você quis assistir e deixou de lado, não lê o livro que estava parado, que você estava querendo ler e acabou não lendo, assiste um documentário, bota a música que te inspira, bota alto, porque nesse exato momento a gente precisa de motivação. Olhar para isso também como uma oportunidade da expansão do conhecimento, porque isso favorece, corrobora e cria a possibilidade da inteligência emotiva, da conexão emocional, daquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente é capaz de fazer de forma mais criativa. Se a gente é capaz verdadeiramente de se colocar numa posição de olhar mais para novas oportunidades de uma forma geral. Então, se eu olho dessa forma, analiso friamente o que está acontecendo no tempo presente, uso como energia construtiva para inventar, possibilitar, olhar para frente e entender um pouco mais do que pode ser eu, como loja, como equipe, como marca, como empresa, nessa travessia, eu preciso lembrar que eu preciso me fundamentar mais, expandir conhecimento, aumentar repertório, narrativa. Dito isso, me permitam dizer algo fundamental. E aqui eu vou dizer exatamente, com muito respeito, carinho, humildade, porque eu tenho muita gratidão e muita admiração pela Sakaro. Mas eu vou dizer a todos da Sakaro de uma forma geral. Não existe mais e menos para nenhum ponto. Esse é o momento que a gente dá as mãos. Entende que esse é o momento que impacta todo mundo. E esse é o momento que está exigindo de nós o comportamento de parceria, de irmandade, de coletivo. Então esse é o momento do lojista não apenas entender que a responsabilidade está na fábrica. E esse é o momento que a fábrica não achar que esse é apenas a pressão no lojista. Esse é o momento que a gente precisa ter a devida resiliência, que traduz isso em ressignificar, reinventar, reposicionar de forma coletiva. Esse é o momento que a gente reduz a pressão e cresce a intenção de fazer junto, de encontrar caminhos juntos, de potencializar resultados juntos. Expandir conhecimento, expandir a relação individualizada e coletiva pautada na humanização será fundamental. Quem poderia dizer que nós estamos sendo também convidados nesse momento de pandemia a entender novamente sobre humanização, entender sobre empatia. Um termo que havia sido esquecido, que do ano passado para esse ano ele passou a ficar mais em evidência, que é a empatia. Entender quem está à sua frente, entender de forma que o outro é e não da forma que você espera que ele seja. A empatia não é a tradução daquilo que você espera. Empatia é a leitura pelo outro, pela perspectiva do outro. Olhar dessa forma, nesse princípio da humanização entre nós, na cadeia de todos os elos, eu preciso aqui também dizer que o mesmo exercício precisa fazer com a nossa base de clientes. Seja quem for estiver aqui conectado comigo, seja em que ponto nós estamos nessa cadeia de relacionamento, eu falo isso de forma emocionado, com voz embargada. Cuidem dos clientes de vocês. Esse é o momento, gestores Sakaro, lojistas Sakaro, esse é o momento da hora da verdade. Será que nós verdadeiramente sabemos quem são os nossos clientes? Mas eu não estou falando sabemos do cliente que está ali na ficha cadastral, porque o sistema entrega por parametrização, inteligência artificial, a matriz de todos os dados. Não. Aqui eu estou falando, nós conhecemos os nossos clientes. Esse é o momento da gente se conectar ao nosso cliente para saber como é que estão os avós, que a gente sabe os nomes dos avós, para saber como é que estão os pais, porque a gente sabe o nome dos pais. Esse é o momento de você ter cuidado, esse é o momento de você ter atenção,
Esse é o momento de você ter afeto. E se conectar pelo afeto não é vender. Conectar pelo afeto é você perceber aquele cliente nesse exato momento. Seu Maurício, eu entrei em contato com o senhor porque eu lembrei dos seus pais. O senhor uma vez comentou comigo sobre o seu pai, seu Maurício. Como é que estão seus pais, seu Maurício? Tudo bem? Tenho certeza que nós aqui da Facaro estamos devidamente atentos a esse universo dos nossos clientes. Esse é o momento de entrar em contato com a Cláudia. Falar, dona Cláudia, lembrei dos seus netos. Como é que estão seus netos? Eles estão aonde? Olha, lembrei hoje, do nada, dos seus netos. Mas é isso, a gente tem que saber o neto, tem que saber o nome do pai, tem que saber o nome da esposa, do marido, do filho. Esse é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com a intensidade da comunicação da venda. Eu não estou dizendo para não vender, mas eu estou dizendo para cuidar de como você vende. Muito cuidado para esse excesso de promoção, excesso de condição especial, porque esse é um momento que a gente tem que exacerbar mais o afeto, o cuidado, o carinho, a gentileza, a atenção. E se fizer a venda, porque eu sei o que é a pressão do fluxo de caixa, e aqui, gente, não me tenho apenas alguém que está aqui conversando com vocês porque tem conteúdo. Eu sou empresário, eu tenho 2 empresas, eu tenho a liderança de uma associação, e eu durmo e acordo todos os dias tentando exercitar tudo que eu posso também para fazer com que as minhas empresas, eu sou um microempresário, médio, pequeno empresário, projeto as minhas marcas como maiores, mas são pequenas, eu também estou no dia a dia. Nos meus olhos aqui mareados, eu digo, cuidado com a intensidade da venda. Esse é o momento da gente se colocar mais do lado do cliente e talvez, quem sabe, confrontar a nós mesmos na seguinte pergunta: eu conheço verdadeiramente o meu cliente? Será que eu tenho outros tipos de repertório e conteúdo para conversar com ele que não seja apenas para estimular para ele comprar um mobiliário novo? Será que nesse exato momento que eu preciso exercitar a minha capacidade empática, a minha possibilidade das minhas competências não tangíveis, chamadas soft skills, as habilidades mais emocionais, de conexão, de afeto, de humanização? Esse mesmo exercício que eu faço com o cliente é o exercício que eu tenho que fazer com a minha equipe. Para aqueles que têm lojas, para aqueles que estão na fábrica, para qualquer um outro que esteja conectado aqui. Se eu tenho uma premissa de cuidar do cliente, eu tenho que ter a premissa de cuidar da minha equipe. Não se esqueçam de algo fundamental, que é isso que mais me atormenta como empresário. Quando eu tomo a decisão de preservar e cuidar do meu funcionário, eu não sei até onde eu vou conseguir absorver tudo isso, eu tenho que lembrar que eu não estou só cuidando dele. O meu funcionário tem também um desdobramento de família, né? Quando a gente cuida de alguém, esse alguém tem outros alguéns. Então, esse exercício de cuidar do cliente é o mesmo exercício que a gente tem que cuidar da equipe. Que eu tenho que cuidar do meu parceiro comercial, do arquiteto que me presta serviço, da fábrica, do artesão, do marketing, do financeiro. Isso é uma trama que a gente precisa explorar e potencializar, esse afeto, esse cuidado, esse carinho. Então, muito cuidado com essa intenção que pode ser tensão de venda. Esse é o momento que a gente partilha mais conteúdo. Esse é o momento que a gente estimula mais as percepções emocionais, as conexões do cuidado e do carinho, desde que haja verdade, porque também não adianta fabricar a essa altura do campeonato aquilo que não seja verdadeiro. Uma vez que a gente consegue, se for possível, fazer essa reflexão analítica do tempo presente, a energia da reconstrução pela inventividade, pela criação, pela inovação, essa possibilidade da expansão do conhecimento, onde eu me permito mais contribuir, corroborar, ter ideias e não somente pressionar para a solução, porque, gente, é difícil, né? Não tem precedentes.
as pressões empresariais, o próprio governo federal, os governos estaduais, os municípios, ninguém sabe o que fazer direito. Está todo mundo aprendendo em real time, né? A gente está ao vivo e a cores dentro de um reality show onde todo mundo ali está no mesmo momento, lidando, aprendendo, sofrendo, cortando. É uma loucura. Então sejam sensíveis a essa percepção e sejam mais proativos na coletividade. E sejam mais proativos nessa demanda desafiadora, que a gente não pode ficar dragado, totalmente absorvido nesse momento de isolamento ou quarentena, sem exercitar a mente. Leia mais, assista mais filme, documentário, jogue mais, ouça mais música, drible o seu tempo com essas outras possibilidades, porque você tem um tempo que pareceu hoje muito mais elástico, né? O tempo está demorando muito mais, porque a gente está consumindo no mesmo momento. Nós não faremos essa travessia sendo os mesmos. Quem seremos nós depois, ou o que será o consumo depois? Não sei. Eu tenho um pouco de dúvida de muitos relatórios que eu estou lendo aí, dizendo as principais tendências que acontecerá daqui a alguns meses. Eu tenho um pouco de dúvida como é que alguém já consegue prever tanto assim lá na frente, no momento que ninguém sabe nem o que está acontecendo direito. Mas eu sei, com certeza, como todo mundo sabe, que a gente não faz essa travessia saindo do outro lado da mesma forma. Alguns mais, outros menos, mas nós teremos uma chance de nos ressignificarmos. Numa leitura individual, numa leitura profunda, no meu eu individual, no meu eu coletivo, no meu eu profissional. Vai ser muito interessante perceber aquelas marcas, empresas, gestores, equipes que conseguirem fazer essa travessia se aprimorando. Essa é a minha maior reflexão, aquilo que me consome mais, aquilo que tira mais o meu sono, é que eu fico o tempo inteiro tentando lembrar a mim mesmo. Eu não posso finalizar essa travessia não me aprimorando. Como empresário, como gestor, como líder, como irmão, como filho, como parte de relações, de amigos, de relações, sejam elas quais forem, profissionais, pessoais, emocionais. Feliz de quem passar por isso, diante de tanta dor, angústia, dificuldade, também se permitindo a reflexões mais profundas. Ao fazer isso, a gente terá uma chance única de se permitir também a se colocar numa posição que a gente pode ou poderia ter antes mais. Muito do que está acontecendo agora, eu nem de longe estou dizendo que o que está acontecendo agora a gente precisava. Estou bem distante dessa reflexão. Mas estou afirmando que muito do que nós seremos forçados agora a aprender, isso já estava claro há muito tempo. A mudança do perfil do consumidor, a mudança dos nichos de consumo, a mudança da relação com o consumo, a relação humanizada que precisava e estava urgente na relação com clientes, a nossa inteligência emocional deveria ter sido mais exacerbada, desenvolvida nos últimos anos, a gente deveria ter humanizado um pouco mais as nossas relações empregatícias, empregador com empregado, a gente deveria ter sido mais interessante no princípio coletivo, a gente deveria ter sido capaz de criar mais estratégias emocionais, menos informações técnicas, nós já deveríamos ter nos reinventado mais como marca, como empresa, como fábrica, como gestores, como loja, a gente deveria ter tido mais coragem para ousar mais, deveria ter tido menos medo, e agora a gente vai ter que verdadeiramente exercitar isso de forma mais contundente. Muito cuidado com a intensidade do que eu falei agora, da tensão que pode ser transformada no cliente. Muita atenção para o desenvolvimento nesse tempo pressionado para as nossas novas competências. As competências do soft skills, a competência da gestão das competências emocionais, a nossa capacidade de liderar times para que se mantenham motivados mesmo distantes, a nossa competência digital. Se tem algo aqui que as empresas e as marcas têm tomado muito tempo para entender, de uma forma geral, estou falando de forma mercadológica, é a importância, a relevância da cadeia digital.
E agora, gente, até aqueles que foram tão resistentes à digitalização de processos, ao e-commerce, às plataformas digitais, até aqueles gestores, empresários, empresas, marcas, indivíduos que diziam: Ferreirinha, tenho tanta dificuldade, Ferreirinha, mas não vai ter canibalização, mas Ferreirinha não vai tirar a venda. Até todos esses que resistiram bravamente contra a importância e a relevância digital, hoje precisam, na mão deles, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, dos sites de internet, porque é o momento que a gente está mais conectado do que nunca. Esse é o momento que a gente está admirando a sua capacidade tecnológica dentro de casa. Feliz de nós que podemos estar acompanhando aqui uma live como essa, porque nós temos a possibilidade de internet. Até muitos dos gestores das empresas, das marcas, que se colocaram muito resistentes ao mundo da inteligência digital, eu vou dizer algo para vocês. Muito cuidado, porque hoje possivelmente você está comprando no delivery, você está acessando o iFood, você está acessando o Rappi. O que eu quero dizer com isso? Tem cliente do outro lado também que já tinha vontade de acessar possivelmente essa Caro também através do digital, de forma mais contundente, de forma mais intensa. Gente, não acreditem, e aqui falando para o mundo Sacaro exclusivamente, não acreditem nessa canibalização que destrói. Isso não é verdade. Nos últimos anos, há uma ressignificação do varejo tradicional? Sim. Como teve um ressignificado também no cinema, na arte, no entretenimento, no livro, na livraria. Tudo teve ressignificados e também no varejo tradicional. Transforme o medo em oportunidade. Transforma o receio e a resistência numa capacidade de expansão. Enxergue verdadeiramente que ambos podem verdadeiramente coexistirem no tempo presente, porque agora nós estamos conectados digitalmente para acessar o mundo que está do lado de fora. E que isso passa a ser uma verdade no novo mundo, né, nessa travessia, dessa necessidade de nós transformarmos, acelerarmos e expandirmos as nossas competências digitais. Na MCF, esse ano a gente iniciou 2020 dizendo que nós precisamos intensificar as nossas competências tecnológicas. Star Trek não é mais amanhã, gente. É hoje. Nós já chegamos na era Jetsons total. Transformar o medo, a resistência em oportunidade, oportunidades que geram expansão. Muito cuidado, porque esse é um momento que a gente vai ter que dialogar mais pelo digital, e se a gente dialoga mais no digital, nós temos que ter competências mais digitais, o que podem ser muito interessantes nessa travessia lá do outro lado, pode se tornar oportunidades ótimas, para que a gente também repense a nossa loja tradicional, a nossa demonstração de produtos, o nosso treinamento de equipes de vendas, que vão precisar ser mais capazes de estimular consumo ao final dessa travessia. Eu acredito muito na Sacaro, gente. E aqui eu preciso sim tomar um tempo, ou apenas dedicar isso, que é a única verdade que eu tenho, e eu não tenho porque eu trabalho na Sacaro, mas eu tenho porque eu me relaciono mercadologicamente com a Sacaro há muitos anos e participei de muitos eventos de vocês. Uma certeza eu tenho. Eu vi a Sacaro ao longo dos anos encontrando alternativas e oportunidades para apresentar produtos, nomes de parcerias, collabs, arquitetos, decoradores, linhas interessantes, expansão na América Latina, expansão nos Estados Unidos, parceiros na Flórida. Eu tenho certeza absoluta que na mesma intensidade a empresa, a marca, a fábrica estão também fazendo genuinamente todos os seus exercícios para se conectarem a esse novo mundo, a essa nova verdade, a essa nova dinâmica. Só que esse mesmo esforço que acontece lá do lado também tem que acontecer do outro lado, que é o lado do varejo. O lado da ponta do contato direto com o consumidor, que tem que passar por essa mesma reflexão
de novo contexto, de nova dinâmica, de novas verdades. Eu tenho certeza que alguns segmentos e atividades serão favorecidos para crescimento e oportunidades mercadológicas ao final dessa travessia imediatamente, outros serão curto prazo, outros serão médio prazo, outros serão longo prazo e outros serão ainda mais longos. Eu tenho certeza que tudo que falar com beleza, estética, tudo que falar com o nosso eu vai ter impacto imediato quando a gente abrir as nossas casas. Nós vamos invadir manicure, pedicure, cabeleireiro, barbeiro, boxe de ginástica, personal, porque parte de nós vai sair desse isolamento do tamanho de um elefante, né? Claro que tem muita gente postando uma disciplina de exercício fenomenal. Eu tenho uma inveja enorme. Eu consigo fazer exercício 5h30 da manhã, 6 horas, depois eu fico que nem um louco, cheio de trabalho, nunca trabalhei tanto na minha vida. O risco é sair do tamanho de um elefante. Então, a gente vai buscar tudo o que falar com o nosso templo. Vai explodir terapia, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, porque nós vivemos um bombardeio emocional muito forte, de ressignificado, que nós teremos que prestar atenção nisso. Alguns outros segmentos terão impactos mais no longo prazo, outros no médio prazo. O consumo, de uma forma geral, estará no médio prazo, porque não basta apenas, gente, muito cuidado, lojistas sacaram, a própria sacaram, muito cuidado com o desespero de que a gente abre as lojas e volta imediatamente ao consumo. Não é assim, né? Nós precisamos, novamente como consumidores, renascer para consumo. A gente precisa verdadeiramente, outra vez, ter vontade, estímulo, passar pela nossa insegurança, ter mais confiança novamente, ultrapassar os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas dificuldades. Então, atravessar isso também fará com que quando a gente chegue do outro lado dessa travessia, não é que de uma hora para outra a gente sai correndo para consumir, né? A gente precisa verdadeiramente também ser capaz de atravessar esse obstáculo do consumo que vai acontecer naturalmente. E aí eu vou afirmar algo. E eu estou afirmando pela minha interpretação e não estou afirmando que vai ser dessa forma porque é difícil afirmar qualquer coisa hoje. Mas o segmento de vocês, que é o habitar, o morar, a casa, nós teremos um momento profundo de ressignificar a nossa existência dentro do mundo casa. Por quê? Porque há muitos anos, eu mesmo, Ferreirinha, não consigo ter claro quanto tempo eu fiquei dentro da minha casa. Eu acho que talvez eu só tenha tido esse tempo na minha infância. Porque nem na adolescência, minha mãe, minhas irmãs, jamais devem lembrar de mim num tempo dentro de casa. Porque nem na minha adolescência eu já era absolutamente outdoor, né? Sempre trabalhei muito, sempre viajei muito. Essas últimas 2 semanas, o tempo que eu estou dentro de casa, o que eu já fiz de lista, eu não quero mais o raio da cadeira que eu estou olhando para ela o tempo inteiro, não é cadeira Sakara, não se preocupem, nem fiquem nervosos aí. Mas também se for Sakara não tem problema, porque aí eu troco por outra. Mas eu já olho para um raio de uma cadeira e falo, gente, não suporto mais. Essa cadeira já estava me irritando antes, agora está mais do que desconforto para mim. Eu já comprei na internet em 2 semanas, já comprei telefone, porque eu não tenho telefone fixo há muito tempo. Só que agora eu quero um telefone fixo à noite, porque às vezes eu quero te conectar do celular, mas fico preocupado com a minha mãe. Então quero ter um telefone fixo novamente, porque que nem um bate-telefone, bate do Batman, onde somente a minha família sabe esse telefone fixo, para me ligar à noite, se precisar de alguma coisa. Eu já comprei uma faca, porra. Eu nunca na vida lembro de ter comprado faca. Agora eu tô comprando faca, já comprei um tabuleiro novo. Porque a gente está vivendo intensamente o armário, a faca, o prato, o armário da cozinha, o móvel, a cama, o colchão. Você nunca ficou tanto no raio da poltrona, do colchão, em frente da televisão. Então esse papo de dizer para mim assim, agora o streaming vai desaparecer o cinema. Quem falou, gente? Esse derrotismo eu não tenho. Porque sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar de saco cheio de assistir daqui a pouco essa intensidade de Netflix, HBO, Amazon Prime. A gente vai querer sair disso para assistir cinema ao ar livre, sala de cinema, ir a museu, exposição. Porque a gente precisa também voltar
a ter outros estímulos. E vai acontecer isso. A gente vai querer mudar a mesa, o raio do sofá, da poltrona, da cadeira. Nós vamos ressignificar essa coexistência dentro de casa, o que vai favorecer para mim 1 m². Isso quer dizer que eu vejo que 1 m² imobiliário, muito tempo dentro do espaço, vai fazer com que algumas pessoas pensem que não quer ficar mais claustrofóbico, vai querer um espaço maior, vai favorecer a expansão do espaço. Algumas pessoas vão olhar para o seu espaço e vão falar, sabe o quê? Eu moro num espaço muito grande, eu posso ser feliz num espaço menor. Essas oportunidades vão acontecer e eu garanto que isso vai acontecer. Só que a gente está lidando também com a vontade. Eu já fiz a lista de mudar isso, de mudar aquilo. A infiltração que eu não vejo há um bom tempo. A Dina, que trabalha comigo há 23 anos na minha casa, até já mandei uma mensagem para ela. Mas como é que você não viu isso daqui? Ela não viu, como eu também não vi, né? Agora todo mundo está vendo tudo, né? Está tudo revelado de forma muito opressora na nossa frente. O ressignificar casa, me permitam sacar o arquiteto e soluções de decoração, decoradores, profissionais como todos que estão aqui. Alguns segmentos serão mais doloridos, vai ser dolorido para todo mundo. A intensidade que vai ser dimerizada para cada atividade e segmento, eu vou dizer que para vocês, o ambiente casa, a chance de favorecer é muito grande. Até durante esse tempo. Esse tempo da travessia, se a sacado, se o lojista for inteligente, não óbvio, muito cuidado com o trivial, com as palavras óbvias. Eu recebo coisas impressionantes. Eu já cheguei a receber nessas 2 semanas, Ferinha, não perca a coleção nova, masculina da marca X, nesse exato momento. Eu vou comprar uma bermuda, gente, agora, nesse exato momento, para usar da cozinha até a varanda, da varanda até o quarto. Então a gente precisa entender de que forma que eu uso essa linguagem. Como é que eu estimulo com a não obviedade? Marketing sacaro, lojistas sacaro, botem para fora a verborragia da criatividade agora. Não sejam triviais. Aquilo que vocês estão percebendo no campo físico de vocês, no CPF, no RG, aquilo que está incomodando também incomoda os clientes de vocês sacaro. Sejam mais criativos, inteligentes, não triviais, não óbvios, que também nessa travessia pode ter gente já de saco cheio do colchão. Hein? Pode ter gente de saco cheio da fronha, do lençol, pode ter gente de saco cheio da mesa, da cadeira, que queira agora já fazer uma mudança. Ou se não, cuidem deles agora, para que ao final dessa travessia eles lembrem de vocês. Profissionais, sacaro, os produtos, a marca de vocês, mas lembrem-se acima de tudo de vocês. Olha, pessoal, não existe verdade, não existe o certo, não existe o errado, não existe bula. O que existe agora é a nossa capacidade de tentar mais, testar mais, se permitir mais ao erro. Esse é o momento da gente se ressignificar como pessoas. Pessoas no campo individual, o individual no coletivo, o individual no social, o individual como empresário, como gestor, como líder, como cliente. A gente precisa ser mais humilde. Eu falo isso emocionada. Humildade é combustível da existência, sabe? Aquilo que permite com que a gente tenha vontade de expandir conhecimento, de fazer mais, de dar um passo a mais, sabe? Esse é o momento também da gente ser grato. Feliz daqueles que têm a chance de trabalhar com marcas, empresas, produtos e serviços que criaram ao longo do tempo uma conexão de preferência, de desejabilidade com seus clientes. Porque isso será fundamental numa retomada de consumo ao final dessa travessia. Feliz daquele que conseguir passar por isso, também se ressignificando. Eu tenho dito que, mais do que toda essa depressão econômica muito dolorida, mas também é uma crise de humanidade. Da humanidade enquanto humanos e da humanidade enquanto
profissionais. Não acreditem que alguém vai entregar a receita de bolo. Não tem. Mas acreditem verdadeiramente que fazer coletivo com humildade, com a possibilidade de enxergar que toda a cadeia precisa dar as mãos e precisa junto compreender a necessidade de exercitar caminhos, alternativas, serão aqueles que conseguirão passar por isso temperando possíveis novos resultados de formas mais contundentes, humanizadas, e tomara Deus que nos leve isso, e Deus aqui de uma forma ampla, né, independente da crença ou não, mas de uma possibilidade maior nossa de entender que nós podemos mais. Analisem muito bem o tempo presente, usem a angústia, o medo e a preocupação como tradução de energia para reinventar, inventar e criar. Entendam que esses dois exercícios precisam da expansão do conhecimento. Esse é o momento da gente expandir o nosso conhecimento. Esse é o momento da gente se ressignificar como indivíduo no nosso campo individual, indivíduo no coletivo, indivíduos quando se relacionam com o outro. Esse é o momento de humanizar as relações com os clientes, de cuidar, de passar afeto, de traduzir paixão, amor, preocupação, carinho, cuidado para a base de clientes. E esse é o momento de nós culparmos menos os elos, sejam eles quais forem, e nos colocarmos como protagonistas dessa transformação que demandará muito de nós em todos os pontos. Fiquem bem, me coloco à disposição de vocês pelos meus canais de comunicação diretos, Carlos Ferreirinha, através da Sacaro, que possui todos os meus contatos. Eu não espero nem de longe ter compartilhado aqui com vocês uma receita, mas eu espero verdadeiramente, comovido, que tenha, pelo menos para a maior parte de vocês, ter gerado algum tipo de inspiração para uma reflexão nesse momento. E Sacaro, eu tenho muita admiração por vocês. Vocês são verdadeiros, genuínos, traduzem sentimento de família na rede de vocês. Eu tenho muita admiração por isso, muita gratidão pela proximidade, pela aproximação, pelas oportunidades e pelo convite que vocês me fizeram hoje. Fiquem bem, dentro do possível, e dentro do possível, não importa de que forma, se inspirem. Inspiração é o combustível que a gente precisa agora. Fiquem bem. Obrigado. Bom final de dia para vocês.